Olá, o presente trabalho se intitula Desenvolvimento de uma função através de regressão linear múltipla para a estimativa da precipitação média anual na região metropolitana do Recife. Este trabalho será apresentado no Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas e tem como autores Gabriela Torres Gonçalves, José Mário Torres Antonino, Micaela Raíssa Falcão de Moura, Williams de Albuquerque Soares e Ana Carolina da Silva Vanderlei. Nos grandes centros urbanos, é primordial aprender a conviver e se adaptar aos frequentes eventos climáticos extremos. Considerando o exposto, esse artigo teve como objetivo utilizar um modelo probabilístico, através da regressão linear múltipla, para determinar uma função correlacionando a precipitação anual média de 20 postos pluviométricos localizados na região metropolitana do Recife, com a latitude, longitude e altitude desses postos. A função obtida mostrou uma alta capacidade preditiva, apresentando um coeficiente de determinação de regressão de 0,713 e a média de erro percentual entre os dados observados e estimados dos postos pluviométricos estudados foi 6,27%. Como mostra a figura, no período de 20 de maio de 2022 a 10 de junho de 2022, um acumulado de 926,53 mm de chuva medido na estação pluviométrica do córrego do Genipapo, em Recife, Pernambuco. Isso se deu, sobretudo, com o crescente aumento dos eventos climáticos extremos, resultado da ação antrópica associada a fenômenos climáticos como Laninha e distúrbios ondulatórios de leste, ficando cada vez mais urgente a utilização de métodos que possam estimar a precipitação pluviométrica em determinado local. Entre as cidades mais vulneráveis, as consequências desses fenômenos está a cidade de Recife, capital de Pernambuco. Este tipo de pesquisa se faz de extrema relevância, considerando as exposições supracitadas e, conforme o estudo de Alemur e Bauock, 2020, contribui para afirmar que compreender a distribuição das chuvas no espaço e no tempo é crucial para a gestão sustentável de recursos hídricos e a produtividade agrícola, aspecto também bastante importante para a região de estudo. De acordo com o IPEA 2015, a região metropolitana do Recife tem população de 3,69 milhões de pessoas e 14 municípios a compõem: Araçoiaba, Igaraçu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Camaragibe, Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Moreno, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, acrescenta ainda que os totais anuais médios de precipitações da região metropolitana do Recife variam de 2.200 mm nas áreas litorâneas e decrescendo à medida que se afasta do litoral, até valores de aproximadamente 1.200 mm na parte oeste do município de São Lourenço da Mata. As variações interanuais são também significativas, oscilando entre 1.200 mm a 3.500 mm no litoral e entre 500 mm a 2.000 mm nas áreas mais afastadas do oceano. O trimestre mais chuvoso, que engloba entre os meses de maio, junho e julho, concentra 47% dos totais anuais. No mais seco, que ocorre nos meses de outubro, novembro e dezembro, as chuvas representam cerca de 7,5% dos totais anuais. Diante disso, esta pesquisa utilizou dados a partir de 20 postos pluviométricos da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Climas, na região metropolitana do Recife, que apresentavam os dados de latitude, longitude e altitude e precipitação anuais completos. Vale salientar que todos os municípios da região metropolitana do Recife foram contemplados, com pelo menos um posto pluviométrico no estudo, assim representados na figura. O objetivo da regressão linear múltipla é elaborar um modelo probabilístico que determine uma variável dependente y através de mais de uma variável independente ou de previsão x. A equação que representa a regressão linear múltipla é y é igual a beta 0
mais beta1x1 mais beta2x2 mais beta-k/xk. Os betas são coeficientes de regressão reais ou populacionais. O coeficiente de regressão beta1 é interpretado como mudança esperada em y, associada a um aumento de unidades x1, enquanto x2 e xk são mantidos fixos. Assim, segundo Cruz, a partir de um conjunto de n valores de variável y associada a n observações correspondentes das p variáveis independentes, pode-se definir os coeficientes de regressão pelo método dos mínimos quadrados. Na regressão linear, para quantificar a força de relação entre as variáveis, analisa-se a covariância, médio grau de independência e interdependência entre as duas variáveis independentes, possuem covariância zero. O coeficiente de correlação identifica a direção e a intensidade da relação linear entre duas variáveis quantitativas. E o diagrama de dispersão representa graficamente a associação entre pares de dados. A partir dos dados amostrais consolidados inicialmente, foram elaborados diagramas de dispersão para visualizar possíveis relações entre as variáveis. Como isso é possível observar através dos gráficos apresentados, o maior R quadrado das regressões lineares simples é de 0,4978. Logo, na regressão linear simples, nem 50% das variações de precipitação média podem ser explicadas por alguma das variáveis estudadas. Dessa forma, optou-se pelo uso da regressão linear múltipla, com 3 variáveis independentes citadas por meio do Excel, especificamente a ferramenta de análise de dados de regressão. O resultado desta regressão múltipla gerou diversos parâmetros, dentre eles o R quadrado ajustado de 0,706 e o coeficiente de correlação de 0,867. Essas informações induzem a pensar que as variáveis possuem boa correlação entre si, e que 70,6% das variáveis de precipitação média podem ser explicadas pela variabilidade da latitude, longitude e altitude. O resultado do novo modelo de regressão apresentou o R quadrado ajustado de 0,713, ligeiramente superior ao anterior, e o coeficiente de correlação de 0,862. Pode-se afirmar que 71,3% das variações nas precipitações médias são explicadas por variações nas latitudes e longitudes, um índice muito superior ao encontrado através da regressão linear simples. Por meio da equação da análise da regressão linear múltipla, foi possível obter a equação para estimular a estimativa da precipitação anual média em função de variáveis independentes relacionadas à variabilidade espacial da chuva. As coordenadas geográficas com série histórica de 9 anos, de 2013 a 2021. Essa equação apresentou o coeficiente de determinação de regressão de 0,713 e a média de erro percentual entre os dados obtidos expostos pluviométricos estudados foi de 6,27%. Dessa forma, é possível afirmar que a equação obtida através da regressão linear múltipla teve alta capacidade preditiva. Diante disso, foi concluído que as latitudes e longitudes foram identificados como componentes significativos para a estimada da precipitação média anual da região metropolitana do Recife. O modelo proposto demonstrou uma excelente performance nesta estimativa, principalmente quando se compara com os dados observados de precipitação da área. Por meio da aplicação da análise de regressão linear múltipla, foi possível obter a estimativa da precipitação anual média em função das variáveis independentes relacionadas à variabilidade espacial da chuva. Essa equação também apresentou o coeficiente de determinação de linear de 0,713. Sendo assim, nota-se a potencialidade da presente pesquisa em desenvolver uma função para estimar a precipitação média anual, considerando a variabilidade espacial na região metropolitana do Recife.